mudar um pouquinho, mas não sei se conseguiu, se não conseguiu, pode deixar aí. Tem um tema aí da nossa mensagem. Eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar comigo. Valorize o tempo, amém? 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém? Na verdade, a mensagem era o valor do tempo. E na hora eu botei, mas valorize o tempo, ou o valor do tempo. Ele vai chegar à conclusão que eu quero hoje para você. Muitas das vezes nós perdemos tempo e a gente tem um compromisso e a gente chega atrasado no compromisso e a gente diz assim: ai, desculpa, eu perdi a hora. Sim ou não? Quantos já aconteceu isso de falar: ai, eu perdi a hora? Quantos já perderam a hora? Querido, quantos perdem a hora ao chegar na casa do Senhor? Quantos perdem a hora porque tem gente que até para perder um compromisso, perder a hora para um compromisso, tipo, eu marquei com alguém, eu tenho que fazer uma viagem, engraçado, que dificilmente alguém perde a hora quando chega no aeroporto, porque se perder a hora, apesar que eu já perdi hora, já tive que mudar voo, mas nem perdi a hora, eu não despachei a mala e na hora que eu fui ver, já tinha conseguido. Mas quando a gente perde a hora, atrapalha tudo, sim ou não? E assim também é no reino de Deus, querido. Deixa eu te falar algo para você. Tempo, ele é muito valioso. Fale assim comigo: o tempo é muito valioso. Eu costumo dizer que tem 3 coisas que não voltam atrás, mas hoje eu quero falar 4. Eu costumo dizer que 3 coisas não voltam atrás, que é a flecha, diga comigo, flecha, palavra e oportunidade. Mas agora eu quero acrescentar, diga 4 coisas que não voltam atrás. Diga comigo: o tempo, a flecha, a palavra e a oportunidade. Querido, o tempo, você não recupera mais o tempo que passou, sim ou não? Se o tempo passou, passou e pronto. A gente não consegue mais voltar ao passado, a gente não consegue ir ao futuro, mas a gente consegue viver o presente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Querido, o tempo é algo muito valioso. E o tempo, ele é tão valioso que você não pode perder tempo com coisas que não te acrescentam. Tem gente perdendo tempo com coisas que não edificam, com coisas que não acrescentam. Tem gente perdendo tempo com coisas passageiras, mas não tem perdido tempo com coisas eternas. Digam glória a Deus. Tem um ditado que diz assim: quem rasga dinheiro é louco, e quem desperdiça tempo, ele é insensato. Às vezes a gente acha que rasgar dinheiro é loucura. Loucura é perder tempo. Loucura é perder tempo com coisas que a gente não pode perder tempo. Aonde a gente tem colocado as nossas prioridades, aonde a gente tem aplicado o nosso tempo. E fazendo o meu devocional, eu pensei assim, gente, como o nosso tempo é escasso. Como o nosso tempo, gente, eu sou uma pessoa de rotina. E eu quero me estressar, me tirar da minha rotina. Eu tenho meus horários a cumprir, eu tenho as minhas coisas, pelo menos algumas atividades. Eu acordo todo dia o mesmo horário e eu tenho a minha rotina, eu tenho o meu tempo. Eu acordo, independente da hora que eu durma, 6h20, 6h30 estou de pé.
Eu posso dormir 4 horas, 5 horas da manhã, 6h20, 6h30, que a Esté pega às 7h10 no colégio. Boto a Esté, enquanto ela está se arrumando, eu faço café, e aí começa a minha rotina, tudo, levo ela, volto, vou fazer o meu devocional, quando vou para a academia de manhã, já faço almoço, 10 horas da manhã meu almoço está pronto, porque eu tenho a minha rotina. Só que eu comecei a ver que eu estava perdendo muito tempo em algumas coisas e deixando algumas coisas que tinham que ter mais tempo na minha vida. Uma das coisas é a palavra. Uma das coisas é ter tempo com Deus, ter tempo de intimidade com Deus, porque a gente só é íntimo de alguém que a gente passa tempo. Se a gente não passa tempo com Deus, a gente não tem, fala comigo, intimidade. A gente só tem intimidade com alguém quando a gente gasta tempo com ela. Então, querido, quando você entrar na presença de Deus, quando você chegar na casa do Senhor, valorize o tempo que você tem com Ele. Entrou nesse lugar, valorize esse lugar. Ah, eu estou cheio de problema lá de fora, eu estou cheia de coisa lá de fora. Esquece, porque nada que você ficar pensando vai resolver o dia de amanhã. Mas valorize o tempo que você tem aqui hoje. Diga glória a Deus. Querido, valorize o tempo que você tem para com Deus. Valorize o tempo que Deus separou para você e Ele. Então não dê atenção a quem está do seu lado. Fique com os seus olhos fixados à palavra, ao altar de Deus. Valorize o tempo com Ele. Ele quer falar contigo, Ele quer ter tempo para Ele. E eu vou começar falando para os jovens nessa manhã. Diga glória a Deus. Tem jovem aí? Diga aleluia. Cadê os jovens solteiros, queridos? Levante sua mão. A gente vai falar de jovem, um montão de gente. A gente tem um espírito jovem, mas a nossa carcaça já está moída, né? É ou não é? A gente diz assim, quem é jovem? Eu! Mais ou menos, né? A gente até quer, a gente faz algumas coisas para ficar bem, mas os jovens solteiros, levante sua mão, cadê? Você jovem que ainda não tem compromisso, não tem uma mulher para encher o teu saco, uma mulher de TPM, pós-TPM, pré-TPM, não sei que tanto negócio é esse que a gente tem. Jovens, Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Cadê os jovens aí? Diga glória a Deus. Não. Cadê os jovens aí? Diga glória a Deus. Vocês estão fracos, vou dar uma chance. Agora, cadê aquele que tem a alma jovem? Diga glória a Deus. Aí eu vou deixar, gente, eu vou falar que a gente está mandando mais do que vocês, tá? Cadê os jovens aí? Digam glória a Deus. Diz assim, jovens, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento ou a cada tempo. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo que... Porque quando a gente diz assim, o jovem diz o quê? Ele começa
quando diz: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar. Aí o jovem carnudo, ele diz o quê? Né? Deus está falando comigo. Até na Bíblia diz: faça tudo o que eu desejar. Não é bem assim não, né? Aí ele diz assim, ó: faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, agora é forte, hein? Faça tudo o que você desejar, jovem. Mas diz assim, ó: lembre-se, vírgula, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo que... Aleluia! Oh, glória! Então, jovem, faça tudo o que você quiser. Mas lembre-se que Deus lhe pedirá conta de tudo depois. Então, jovem, é algo que eu quero começar aqui, porque a nossa juventude, a gente quando é jovem, é algo, gente, impressionante. A gente tem uma força e um vigor, só que muitas das vezes a gente desperdiça a nossa força e o nosso vigor em coisas erradas. A gente se preocupa com algo que ainda vai acontecer. Quantos jovens paralisados porque a vida sentimental pega ele de uma forma poderosa. Querido, é bom demais. Quem é casada aí, você se manifesta toda vez que eu falar. Quem é casada aí é muito feliz, diga glória a Deus. Só isso é pouco. Não, vê de Vitória não, diga glória a Deus. Não, Vitória Fluminense não. Que isso, varão? Então é muito bom um casamento, querido. Como é bom um casamento? Dormir de conchinha, mas a conchinha não dura a noite toda. A conchinha só dura alguns minutos, né? Tem mulher que não gosta, tem homem que não gosta, daqui a pouco começa a te dar um calor, agonia, que tu tá assim com a pessoa. Então, solteiro, não dura a conchinha, tá, o tempo todo. Não é o tempo todo que o sol está brilhando, tá? Mas é bom estar casado. Amém, queridos? Então, solteiros, a Stephanie pegou o Eloy ali e fez assim. Eu imagino você... Não imagino não. Não quero imaginar. Mas o Eloy grandão e você pequenininho de conchinha, né, cara? Deve ficar igual um caramujo. Mas é muito bom, querido. Mas você precisa esperar o seu tempo. Porque ele está dizendo ali que ele pedirá conta de tudo que você fizer. E a gente vê tantos jovens que são uma potência na mão de Deus, mas se paralisam por causa da sua vida sentimental, porque não tem confiado 100% na mão do Senhor. A gente vê tantos jovens que se anteciparam e casaram e hoje se encontram encalhados, porque casaram mal pra caramba. Porque o encalhado, a gente costuma dizer, não é o que está solteiro, encalhado é aquele que casou mal. Filho, porque até que a morte separe. Aí você vai ter que orar para Deus colocar um infarto nele ou nela. Mas como Deus não vai escutar a sua oração, quem vai infartar é você. Amém? Então, querido, nós temos que ter
Um tempo certo para todas as coisas. A gente não precisa ficar ansioso. Isso é algo tremendo, fantástico. Mas o jovem que decide gastar a sua juventude em servir ao Senhor, querido, esse jovem com certeza tem futuro garantido. Ele tem a sua colheita garantida. Porque o jovem que decide gastar a sua juventude em Deus, não tem como dar errado. E quando Deus olhar, pedir contas, Ele vai falar: eu vou abençoá-lo. Porque, querido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? E aos casados também, quem é casado, diga glória a Deus. Já? Ela falou glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios 5, 33. Diz assim, aos casados: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si. Cadê os homens? Diga: eu amo a minha esposa. Está muito baixo. 1, 2, 3. Pastor Charles, o senhor está muito baixo. Agora só o pastor Charles. 1, 2, 3. Eita glória! E a esposa deve respeitar o seu. Agora as esposas digam: eu respeito o meu marido. Fala: eu não sou Jezabel. Tu que está falando, hein? Marido pode cobrar. Se ela não te respeitar. Então, às vezes, a gente perde tempo e não ama aquela pessoa. O jovem quer casar. E o que é casado não quer amar a sua esposa. Não quer gastar tempo com ela. Não quer ter tempo de qualidade com a sua esposa. É tudo misturado, né? A mulher também não quer respeitar o seu marido, que as mulheres, algumas mulheres, né? Aqui não, porque as mulheres tudo são convertidas, diga glória a Deus. As mulheres respeitam seu marido, sim ou não? Sim. Meu Deus. As mulheres respeitam seus maridos, sim ou não? Sim. Ô mulher, faz isso comigo não. Então, quando o homem ama a sua esposa, ele gasta tempo com ela, ele valoriza o tempo que ele tem com ela, ele valoriza momentos que ele tem com ela. E quando a sua mulher, ela respeita o seu marido, ela também valoriza tempo com ele. Ela valoriza o tempo que tem. Então, querido, vamos valorizar o tempo que nós temos, o tempo em família. Como é bom termos tempo em família, mas como é bom também ter tempo de casal. A gente precisa começar a valorizar o tempo que nós temos. Diga glória a Deus. Lá em Eclesiastes, eu queria que você abrisse aí para mim, por favor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz assim: há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo da onde?
do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Versículo 4 e 5. Tempo de quê? De chorar e tempo de? Tempo de tristecer e tempo de? Querido, há tempo para todas as coisas, sim ou não? Só que tem gente que não quer passar o processo do tempo. A gente não vai sorrir o tempo todo, apesar que a alegria do Senhor é a nossa, mas há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Vai ter tempos difíceis, mas vai passar, querido. Eu costumo dizer que o tempo difícil, que deserto não é lugar de crente. Deserto não é lugar de permanência de crente. Deserto é lugar de passagem. Deserto a gente passa, a gente obtém experiência, mas logo depois que a gente sai do deserto, é hora da gente fazer o quê? Dançar. É hora de o quê? De comemorar, de dançar, querido. Então, se você está passando por algum deserto, alguma prova, está chorando, porque tem um tempo do choro. Querido, mas na hora que chegar o tempo de dançar, se prepara, porque vai ser dia de festa. Lembra quando o filho pródigo, ele voltou para casa? Que o pai mandou ele fazer? Mandou matar os novilhos, bois, e falou: vamos se alegrar, porque aquele que estava morto, aquele que estava lá no deserto, ele voltou, e hoje é tempo de dançar. Hoje é tempo de se alegrar. Então, querido, está passando na prova, pode até chorar, mas o tempo de dançar vai chegar. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, querido? O negócio é entender que há tempo para todas as coisas. E não há tempo de murmurar e ficar perguntando a Deus por quê. Tem coisas que nós passamos porque a gente mesmo entra. Né? De quem que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Tem coisa que nem precisava da gente chorar, mas a gente chora porque a gente é sem vergonha. Que a gente entra na prova quando Deus fala para a gente poder não entrar. Mas mesmo assim, a misericórdia dele é tão grande para conosco, que ele diz o quê? É tempo, vai chegar o tempo que a gente vai fazer o quê? Dançar. Então sacode aí no seu lugar, ó. Vai ter o tempo, de repente você está passando na prova, querido, mas vai ter o tempo que você vai, ó. Você vai dançar, querido, você vai dançar. Então deixa o tempo. Não fique ansioso, porque você está passando por algumas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando a gente lê isso, é tão bonitinho, mas na hora de entregar verdadeiramente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Então vai chegar o tempo do choro, mas o tempo da alegria também vai chegar. Mas para cada dia de murmuração, é mais um ano no deserto. Era para o povo ficar 40 dias, o povo ficou 40 anos. Porque a cada hora que ele murmurava, ele dava mais uma volta.
E a gente, quando começa a murmurar, a gente começa a andar, o quê? Em ciclo, e não sai do lugar. Porque a gente murmurando, a gente não vê saída, querido. Então pare de murmurar. É tempo de chorar, mas vai chegar o tempo também da alegria. Diga glória a Deus. Versículo 5 diz: é tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. É tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. É tempo de guardar e tempo também de jogar fora. É tempo de rasgar e é tempo de remendar. É tempo de calar e é tempo de falar. Querido, há o tempo que nós precisamos mas vai chegar o tempo que nós vamos falar. É tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido. A gente vê tanta gente se fadigando com coisa que não é para se fadigar. A gente vê tanta gente gastando tempo com coisa que não é para gastar tempo. A gente vê pessoas trabalhando de dia e de noite. E a pessoa, ela não consegue sair do lugar. Ela trabalha, ela acorda cedo, ela trabalha, ela tem 2 empregos, mas nada na vida dela prospera. Nada na vida dela dá certo, sabe por quê? Ela está gastando o tempo dela com coisas erradas, com coisas que não têm valor. Então, querido, valorize o seu tempo tem muito valor. Comece a gastar tempo com aquilo que tem valor verdadeiramente. Tem gente que não tem tempo para fazer a obra de Deus. Reclama de tudo. Ela nunca tem tempo para estar na igreja, ela nunca tem tempo para ir na célula. Ela só chega atrasado nos compromissos da igreja. Sabe o que é isso? Não valorizar o que precisa ser valorizado. Nós precisamos valorizar mais o nosso tempo e parar de gastar o nosso tempo com aquilo que não tem valor. Olhando isso, a gente consegue entender. Quando estava todo mundo reunido, Jesus estava reunido com seus discípulos, fariseus, todo mundo junto. E de repente, uma mulher, ela pega algo muito precioso, que ela guardava com muito amor, com muita estima. E ela decide pegar aquele vaso com aquele perfume caro e derramar aos pés do Senhor, porque ela estava valorizando o tempo que ela tinha para com Ele. Valorizar o tempo que nós temos com Deus. Querido, você não gasta tempo, você está valorizando o tempo. Muitos não aceitaram o que aquela mulher estava fazendo, que para muitos era um absurdo, gasta tempo, Lucas. Na casa do Senhor, eu imagino jovens escutando dos pais, dos familiares. Você gasta muito tempo na presença. Eles não entenderam que o nosso melhor perfume, ele precisa ser gasto com alguém que tem muito valor. E aquela mulher, foi verdadeiramente isso que ela fez. Ela pegou o que tinha de mais precioso
E ela gastou o seu tempo. Ela pegou. Eu creio que aquela mulher, quando ela estava ali aos pés do Senhor, ela não pensou no tempo que ela estava perdendo. Eu creio que ela lavou os pés do Senhor com tanta calma, queridos, que ela falou assim: o que eu tenho de mais valor, eu vou dar aqui agora. Eu vou dar o meu tempo para quem um dia deu todo o tempo do mundo por mim. Então, querido, valorize o tempo que você tem com Deus todos os dias. Diga glória a Deus. No versículo 11 diz assim: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou o senso da eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Versículo 14. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas a temam. Querido, escute uma coisa. Nada que você fizer vai acrescentar nada para o Senhor. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como? Então, querido, descanse no Senhor. Valorize o seu tempo para com Deus. E descanse nele, porque Ele vai conceder os desejos do seu coração. Agora, se você não consegue descansar, se você não consegue valorizar o tempo que você tem com Deus, preocupado com as coisas, não vai adiantar nada ao trabalho que você tanto faz. Você pode falar assim: eu tenho me esforçado tanto, eu tenho trabalhado tanto, mas o tempo com Deus, quanto tempo do seu dia você tem dado para falar com Deus? Não ficar pedindo, querido, porque muitos têm mania de falar: não, eu tenho tempo com Deus. Senhor, eu queria isso, eu estou precisando disso, Senhor. Mas isso não aconteceu, Senhor, mas Senhor, colocando o Senhor na parede. Não, querido, Deus é soberano. Deus, Ele sabe de tudo. O controle de Deus, Ele está sempre com a pilha certa. Ele não é essa pilha vagabunda que perde e você não consegue mais usar o controle, não. O controle de Deus, a pilha dele é alcalina, nunca perde o controle. Ele está sempre com o controle na mão, direcionando para onde nós devemos ir. Só que as preocupações, a gente, na vez de perder um tempo sadio, valorizar o tempo que nós temos para com Deus, é só um tempo de pedir, é só um tempo de colocar Deus na parede. Mas não é isso que Deus quer nessa manhã. Deus quer que você valorize o tempo com Ele, mas agradecendo por tudo que Ele já fez por você. Agradecendo, porque hoje você acordou e está respirando. Agradecendo pela família que Deus te deu, mesmo que não seja a família que você tanto sonhou, mas foi que Ele sonhou e projetou para você. Agradecendo pelo lar espiritual que você tem, agradecendo porque hoje você está na presença. Eu vindo para cá agora, eu vi tantos jovens no meio da rua,
teve algum evento lá pro lado da Barra, eu não sei aonde que foi. Os jovens tudo largado na calçada. Porque parece que bebe a noite toda, né? Usa droga, não sei. E depois não tem dinheiro para vir embora. E parece que não tem nenhum cartão do BRT. Porque tudo jogado no meio da rua. Sabe, com aquela cara de zumbi, aquelas mulheres que fizeram a maquiagem. E você olha, está tudo assim escorrida. As mulheres com o cabelo tudo alto. Sabe? Mas você, jovem, está aqui. Valorize esse tempo que você está aqui. Valorize isso que Deus tem te guardado. No meio de uma geração tão corrompida, de uma geração tão perversa, de uma geração que entrou no nada a ver, não tem nada a ver, tem tudo a ver, querido. E se alguém te oferecer facilidade, não vai. Porque lembra do que nós falamos no começo? Que você pode fazer tudo, mas depois Deus vai te pedir conta de tudo que você fez. E você vê pessoas valorizando o tempo com coisa errada, perdendo noite em coisa errada, na vez de estar na presença de Deus, valorizando o tempo aqui. Mas você que está aqui dentro, está pensando lá fora. Querido, é tudo fake news. A alma deles tão sedenta. Cara, na hora que eu vim passando e olhando assim o rosto daqueles jovens, aí tinha um que estava no poste assim, e ele estava meio que chorando, parece assim, o que eu fiz? Eu imagino, tá? Ele estava assim, um outro assim, encostado nele, e ele assim, sabe, parece que estava chorando muito, meu Deus, não sei, alguma coisa deve ter acontecido. Mas você olha assim, aí eu falei, Senhor. Aí eu vim no carro, né? Obrigado pelos meus filhos. Porque, de repente, essa mãe, ela não sabe nem onde os filhos estão. De repente, nem sabe. Às vezes eu pego gabinete de jovens, que os jovens começam a falar comigo, eu digo assim, não, para, não quero escutar mais. Eu vou orar, vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. Jovens que dizem que ficam com 5, 6, e meninas, ficam com 5, 6 numa noite. E não é uma noite só de beijo e abraço, é tendo relação sexual, porque dizem que tem uma festa agora que tem um pano preto. E esse pano, quem passa desse pano é que pode fazer tudo, está liberado do outro lado do pano. Fala em inglês, eu não sei qual o nome, Bia. Como? Dark Room. Diz o quê? Sala escura, né? Você passa ali e ali você pode fazer tudo, né? E eu vim assim, em espírito, agradecendo por cada jovem que está aqui, a cada jovem que tem valorizado o seu tempo aqui na igreja. Então, querido, você não está perdendo tempo, não. Você está no melhor tempo. Diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, querido. No versículo 15 diz assim, Eclesiastes 3,15, por favor. O que acontece agora já aconteceu antes. O que acontecerá no futuro também já? Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Diz assim: tudo que fizer, faça bem para você, crente, cristão. Crente não, né? Crente até o diabo é. O cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Olha aqui, querido, o que Deus tem para você nessa manhã.
Tudo que fizer, faça o quê? Faça o quê? Então, querido, não faça nada de qualquer jeito. Não faça nada relaxadamente. Não dê o tempo que te sobra para o Senhor. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Chegue aqui e entregue 100%. Deus, Ele não quer 90% do seu tempo. Ele quer 100% do seu tempo. Ele quer que quando você entre nesse lugar, você valorize 100%, mas não, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá mais o quê? Trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, querido, pare de reclamar que faz muita coisa para Deus. E comece hoje a valorizar o tempo que Deus tem te dado. E faça a obra de Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o amor, com toda a sua alma, com toda a tua força. Não gaste tempo com coisas que não precisam. Mas gaste tempo fazendo as coisas de Deus, porque a Bíblia diz aqui, porque quando você descer a sepultura, não haverá mais trabalho. Está cansado, querida? Pede para morrer, que tu vai descansar. Estou cansado. A obra me cansa muito. A obra me requer muito tempo. É só pedir para morrer, porque para onde você vai, não vai ter mais nada disso. Você não vai trabalhar, não vai precisar vir no culto. Agora só não sei se você vai para o céu. Porque quem reclama de trabalhar para o Senhor, querido, eu não sei nem se é digno de estar com o Senhor. Agora, você que está vivo, tem alguém vivo aqui? Diga glória a Deus. Você que está vivo, querido, faça bem feito tudo aquilo que Deus mandar você fazer. Você que tem um dom que está enterrado aí. Você que um dia deixou de fazer a obra de Deus. Você que um dia deixou de fazer as coisas de Deus, porque se achou muito cansado para isso. Achou que estava gastando muito do seu tempo. Ei! Faça a obra de Deus bem feita. Porque depois não tem que como reclamar. E quando está no leito diz assim, eu queria tanto fazer a tua obra. Agora... Quando fazia, vivia murmurando. Aí bota no leito e fala, Senhor, eu quero fazer a tua obra de novo. Não, querido. O tempo é agora. Diga, o tempo é agora. Diga comigo, o tempo é agora. Eu vou valorizar mais o tempo que eu tenho com Deus. Não, está muito fraco. Diga, eu vou valorizar o tempo que eu tenho com Deus. No versículo 11, o pessoal do louvor já pode subir. No versículo 11 diz assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. Você já viu isso? Tem gente que na hora da largada, ele sai como? Hein? Correndo pra caramba, né? Pastor César, não falei nada. Gritaram ali, é igual o Botafogo. Eu não posso falar porque eu sou campeã da América, né? Mas quem falou aí agora você vai falar. Quem falou, se coloca de pé aí que eu quero ver. Se você tem coragem. Cadê? Fala aí, vovô. É igual quem?
Ó, não foi eu, foi o vovô que falou, tá? Né? É igual o Botafogo, 13 pontos na frente, né? Se ganhar é líder. Se perder é líder. Se empatar é líder. Só que agora... É, Flávio, tá ruim. Tá ruim, não. Eu tô aqui, mas eu torço pelo Botafogo, tá? Se eu não fosse tricolor, ia ser botafoguense. Eu acho a torcida maravilhosa. O Fabrício riu. Ele falou, honra teu pai e tua mãe. Mas, deixa para lá isso. Mas nem sempre quem sai na frente, ele chega. É ou não é, querido? A gente já viu tantas corridas que a pessoa ela sai na frente, ela sai com aquele pique todo, mas ela não tem uma constância. Ela não consegue continuar com o pique. Por isso que é bom você correr, né? Vem no trote e você vai... Aí chega no final, quando você diz assim, não tenho mais força, né? Você continua correndo. Eu até falei isso, outro dia eu fui correr com meu esposo, e ele tem um pique diferentíssimo meu para correr. E a gente foi para fazer 2 quilômetros. E aí, a gente acabou fazendo 6 quilômetros. Ah, vamos até a praia, voltar correndo, não sei o quê. Aí ele falou, vamos embora. Quando chegou, ele falou, não, ainda tem uma força em você. Porque você sai o quê? Com o pique todo, né? Correndo. Mas quando chega uma hora, você faz o quê? Se cansa. Mas se você não saísse correndo com tanta velocidade, se você viesse no mesmo pique, você ia chegar no lugar. E tem gente que é assim, ó. Ela começa aí, ó, correndo... Mas depois ela está, ó. Então, querido, continua no mesmo pique. Não precisa você querer aumentar a velocidade. O importante é você chegar onde? O importante é você chegar na reta final. O importante é você chegar no seu objetivo. Não fique olhando para quem está do seu lado e você falar assim, mas aquele dali está melhor do que eu, está mais avivado. Aquele dali, tanto tempo que eu busco o Espírito Santo, aquele já foi batizado. Ei, querido, continua no mesmo pique, ó. Continua no trote, vai só no trotezinho que você vai chegar no objetivo que você quer. Porque nem sempre aquele que sai primeiro... ele vai ganhar a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Quer exemplo? Davi e Golias. Quem olhasse ia falar assim, o quê? Essa batalha, como falou, Golias olhou para Davi e riu. Você? Porque aparentemente quem ia ganhar a batalha, quem era? Golias. Ele era guerreiro, ele tinha estrutura, ele era forte. Davi era só um menino. Mas nem sempre aquilo que parece é. Você é o Davi, querido. Muita gente não pode nem dar nada por você. Muita gente pode até falar que você não vai ganhar a guerra. Mas entenda que nem sempre os mais fortes eles vencem. Porque Davi ele teve a estratégia certa. Davi, ele valorizou o tempo que ele tinha com Deus. Golias, ele estava pensando
em vencer com as armas dele, mas Davi não. Todo o tempo que ele tinha com Deus, ele valorizava o tempo dele com Deus. Então, se você valoriza, se você tem tempo com Deus, a vitória já é sua em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Às vezes, os sábios passam fome, e os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Nem sabe. A gente ontem, a gente não, né? O pastor estava conversando com o primo dele tirando um montão de dúvida com ele, ímpio, tirando um montão de dúvida, e foi muito bom. E aí o meu esposo estava falando com ele assim, teve uma hora que ele começou a falar de dízimo. Aí o pastor falou, eu já vi gente ganhar tanto dinheiro, ter faculdade, ter um montão de coisa e não conseguir nada, mas eu vejo um povo na minha igreja, assim mesmo ele falando, que aparentemente você não dá nada, mas as pessoas têm mudado de vida, têm comprado sua casa, seu apartamento, têm comprado casa, têm viajado, têm usufruído de tantas coisas. Sabe por quê, querido? Se não for Deus que estiver no controle da sua vida, não adianta sabedoria, não adianta faculdade, não adianta você ganhar 30, 50 mil reais. A pessoa diz, é impossível alguém que ganha 50 mil não ser feliz, e a pessoa que ganha 2 mil ser feliz. É possível. É possível. É muito possível. Pessoas que valorizam o tempo delas para com Deus, a vida delas, alavanca. Diga glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Diz assim: aproveitem o máximo as oportunidades nesses dias. Eu ia falar para você, aproveite o máximo o seu tempo, valorize ao máximo o seu tempo, porque os dias são maus. Então, gaste o seu tempo com o Senhor. Jovem, dê essa juventude ao Senhor. Não estou dizendo que você não precisa aproveitar as coisas. Claro que sim, a gente acabou de ler em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Mas a gente também leu que nem sempre aquele que sai na frente, ele chega, ele completa a boa corrida. Às vezes a gente pode olhar para outras pessoas e dizer assim, mas aquela pessoa está dando certo. Olha como que está a vida daquela pessoa. Será que ela vai chegar até o fim da jornada dela? Será que ela vai conseguir completar a boa obra que Deus começou? Porque Deus, se a gente permitir, Ele completa a boa obra que Ele começou. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero deixar para você, valorize o seu tempo para com Deus. Valorize as pessoas que estão do seu lado. Valorize a sua família. Valorize os seus amigos, querido. Amigos não são aqueles que passam a mão sobre a sua cabeça, mas amigos é aqueles que na hora da correção, eles também te corrigem. Valorize pessoas, não valorize coisas. Valorize pessoas que estão do seu lado. E principalmente, valorize
o seu tempo para com o Senhor. Gaste, jovem, gaste a sua juventude com Deus. Porque quando nós gastamos a nossa juventude com Deus, com certeza nós teremos um futuro brilhante, um futuro de vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, bem alto? Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos.